Ser da igreja não é ser de Cristo, meu. O mais correto a dizer é que ser de Cristo me leva a estar na igreja. Mas estar na igreja não me faz necessariamente estar em Cristo. Evangelho consiste numa transformação de dentro para fora. Então, se eu estou na igreja sem uma motivação correta do lado de dentro, o que eu faço do lado de fora é vaidade. Eu vou estar sendo ritualista e religioso. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas se dizem cristãs, vivendo literalmente o oposto da palavra, porque para elas o fato de ir para a igreja define o cristão, e não o relacionamento com Cristo. Resultado, vai para a igreja, mas nunca ora fora dela. Vai para a igreja, mas nunca lê a Bíblia fora dela. Vai para a igreja, mas fora dela age como se Deus não existisse. Isso é fruto desse evangelho raso que as pessoas oferecem hoje em dia. Um evangelho que, pelo desespero de atrair pessoas, faz elas acreditarem que servir a Deus é um favor que elas fazem para ele, sendo que Deus não precisa de favor. Antes eu preciso ser favorecido. Se você perceber, até na forma que apresentam Jesus, colocam ele numa posição de um necessitado, tá ligado? Você aceita Jesus como... Como assim eu aceito? Eu pensei que o pecador era eu. Que o necessitado era eu, que o miserável era eu, tá ligado? Sou eu que preciso ser aceito. Porque se ele não me aceitar, ele ainda será justo, tá ligado? O pecador sou eu, ele é santo. Jesus nunca implorou o amor de ninguém, mano. Enviou os discípulos para pegar e falou assim, ó. Se não aceitardes a vossa palavra, se não vos receberdes, ao sair daquela casa e daquela cidade, sacudiu o pó das vossas vestes, deixa pra lá. Jesus não é mercadoria não, Jesus é oportunidade. Uma curiosidade sobre o evangelho é que ele começa aqui, ó. E não aqui, tá ligado? Se o evangelho chegar no meu coração sem antes passar pela minha mente, ele vai ser um evangelho infrutífero. Porque ele vai estar condicionado ao que eu sinto. E não é o que eu sei. Estando condicionado ao que eu sinto, ele vai ser tão volúvel quanto os meus sentimentos são. Porque sentimento é relativo. O que eu sinto hoje eu posso não sentir amanhã. Tá ligado? É por isso que Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Porque sentimento é relativo, mas o que eu sei não muda, é certeza, é firme. Quanto é um mais um, mano? 2. Se você estiver feliz, quanto é um mais um? 2. E se você estiver triste, quanto é um mais um? 2. Mano, isso é conhecimento, e isso é fé, isso é certeza, tá ligado? Você não sente pra saber, você sabe que independente de como você tá sentindo, isso é fé. Eu não preciso sentir que Deus tá no céu pra orar, tipo, eu sei que ele tá lá, tá ligado? A fé é isso. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza não é a sensação do que eu espero, é a certeza. Eu sei que Deus está lá, eu sei que ele vai me ouvir, se ligou? Só que como Deus é espírito e a gente não consegue ver ele com os nossos olhos, a gente é tendencioso a sentimentalizar tudo relacionado a ele. Eu preciso sentir tudo. Se eu não sentir, eu não posso ter fé, tá ligado? Eu preciso sentir Deus me tocar, eu preciso sentir de orar, eu preciso sentir de adorar. Isso aí não é fé não, mano. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, é o que a Bíblia diz. Esse é um dos nossos maiores erros como igreja, negligenciar causas sociais. As pessoas acham que tudo relacionado a Deus se limita ao espiritual, como se Deus não se importasse com a necessidade básica do ser humano. Se Deus só se importasse com as coisas espirituais, para que Jesus se preocuparia em alimentar uma multidão multiplicando pão e peixe? Para que nos ensinaria a oração do Pai Nosso, onde diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Sabe qual é o problema? É que a igreja ainda carrega muita influência eurocentrista no que diz respeito à visão do evangelho. E por isso ele é doutrinariamente influenciada pelo colonialismo que a Europa trouxe pra cá. Percebe, mano? A igreja vai buscar lugar de fala em qualquer assunto relacionado à espiritualidade, mesmo quando não tem a ver com ela. Mas se você falar da fome, se você acusar o racismo, a igreja fecha os olhos, como se Deus não tivesse uma opinião a respeito dessas coisas, como se ele fosse indiferente a elas. Irmão, qualquer pessoa que se diz cristã, mas não é antirracista, não pode ser considerada cristã, porque o racismo fere um dos preceitos mais importantes do evangelho: amar o teu próximo como a ti mesmo. E se fere um preceito, precisa ser combatido. Mas ninguém fala sobre isso, ao contrário. Eles querem exigir de nós mais do que Deus exige, com a desculpa de que para sermos aceitos em Deus, precisamos nos adequar a um padrão de aparência e cultura que eles inventaram. Não pode ter dread, não pode ter dureg, não pode black, não pode ser rap, você não pode ser preto, mano. Demonizam nossa estética, demonizam tudo relacionado à nossa cultura. Eles não querem nos converter, querem nos colonizar. Negado, mano. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu sou um preto livre.